aí, galera, beleza? Espero que sim. Uma videoaulinha hoje, resolução de exercício para você. Vamos falar de quê? De algo muito precioso para nós. O quê? Aquilo que nós temos em maior quantidade no nosso corpo, inorganicamente falando. O que é? Água. Resoluções de questões sobre água, tá bom? Espero que você aproveite, vai ser sucesso, tá bom? E eu quero falar para você o seguinte, que depois da vinheta nós nos encontraremos dando cotovelada na cara das questões para concursos e para as provas. Ok, primeira pergunta sobre água. A água é um dos componentes mais importantes da célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Durante uma biópsia, foi isolada de uma amostra de tecidos para análise em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 mg. Após secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 mg. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de... Bacana, pessoal. Não tem tabela aí, eu não coloquei a tabela. Mas eu quero explicar para você aqui, tá bom? Então, a resposta dessa primeira pergunta aí, qual é? Vamos ver, tecido nervoso, substância cinzenta, tecido nervoso, substância branca, hemácias, tecido conjuntivo, tecido adiposo. Desses tecidos, o que mais tem água é o tecido conjuntivo. Bacana? Então, a resposta para nós... assertiva, letra D. Dei uma dedicada para preparar esse material para você. Bacana? Vamos lá. Próxima perguntinha. Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência da água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria naquele planeta... Bacana, vamos lá? Letra A, a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura. B, a existência de ventos com possibilidades de erosão e formação de canais. Letra C, a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra. Letra D, a possibilidade de extração de água visando ao seu aproveitamento futuro na Terra. E letra E, a viabilidade em um futuro próximo de estabelecimento de colônias humanas em Marte. Bacana. A resposta correta para essa questão, querida aluna, a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra. Essa foi a primeira investigação e está sendo as investigações. Aí, futuramente, talvez, aí contempla a alternativa letra E, mas a resposta correta é letra C. Número 3. Você já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície da água de uma lagoa.
A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água é adesão, calor específico, calor de vaporização, capilaridade. E a resposta, tensão superficial. A resposta é essa, tensão superficial para essa pergunta, beleza? 4. O citoplasma celular é composto por organelas diferentes numa solução aquosa denominada citosol. A água, portanto, tem um papel fundamental na célula, das funções que a água desempenha no citosol, qual não está correta? Participa do equilíbrio osmótico? Certeza. Catalisa reações químicas? Eita, isso não é coisa da água não, mas vamos lá. Atua como solvente universal? Isso é função da água. Participa do mecanismo de hidrólise e reações? Verdade. Participa do transporte de moléculas? Verdade. Agora a resposta que realmente não está correta, letra B, catalisa reações químicas. Quem geralmente acelera as reações químicas são biocatalisadores, são as enzimas e não a água. Portanto, letra B é a resposta correta. Pode-se dizer corretamente que o teor de água nos tecidos animais superiores é maior quanto maior o seu metabolismo e diminui com o aumento da idade. Opa, super coerente essa questão, hein? Essa alternativa. Vamos para a próxima. É maior quanto maior o seu metabolismo e aumenta com o aumento da idade. Negativo, aumenta com o aumento da idade, faz diminuir, criança. Vamos lá. Tem então a letra A. É maior quanto menor o seu metabolismo. Não, quanto maior o metabolismo, mais produz água. Então, fora. É maior quanto menor o seu metabolismo e aumenta com a idade. Também não. Apresenta variações diferentes das citadas nas alternativas anteriores. A resposta correta é a letra A. Beleza? Tranquilo? Número 6, próxima pergunta. Os vegetais apresentam uma série de fatores combinados para transportar água e sais minerais das raízes até as partes mais altas da planta. Verdade. O mecanismo de ascensão da seiva bruta pode ter como contribuição os seguintes fatores relacionados abaixo, exceto, ou seja, aquele que não tem nada a ver com isso. Tá bom? Vamos lá. Pressão de absorção da água e sais minerais pelas raízes. Isso aí acontece, né? Isso aí acontece. Vamos lá. O efeito de capilaridade entre a água e as paredes do vaso. Verdade. Ainda mais quanto mais estreito for o vaso, ali você tem mais pressão, portanto, maior capilaridade. C. Força de sucção provocada pelas folhas. Verdade, também. Eliminação de água via transpiração pelos estômatos. Verdade. Os estômatos eliminam a água, né? E aí faz com que essa água tende a subir, ajudando inclusive. Bacana, letra D. Letra E agora só falta, tem que ser ela, né? Transporte ativo pelas células vivas dos vasos lenhosos. É bom fazer uma observação, né? Primeiro que os vasos lenhosos, xilema, etc., são células mortas. Então, já deu um tiro de 12 em cima dessa questão aí, já está destruída. Entendeu? Então aí o tecido, olha que loucura, hein? Tecido não é vivo, ele é o quê? Morto. Tecido morto é o nós temos dois tecidos, né, gente? O tecido xilemático e o floemático. Estou falando de xilema, os tecidos que conduzem a seiva bruta, água e sais minerais. Por isso a assertiva letra E. Letra E. Sétima questão. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. E uma de suas funções refere-se à capacidade de dissolver substâncias.
e garantir um meio propício para a realização de reações químicas. Isso se deve ao fato de a água ser um importante condutor elétrico, atuar como soluto, ser apolar, ela é polar, né, criança? Beleza. Funcionar como solvente e compor o plasma sanguíneo. Bacana aí, tem muita coisa sobre água, mas a resposta correta é a letra D, solvente universal. Ela funciona como solvente. Bacana. Vamos lá. A questão 8. A água está presente em grande quantidade em nosso corpo e atua de diferentes formas em seu funcionamento. Uma das funções da água diz respeito ao controle de temperatura, que é conseguido graças à eliminação de uma substância rica em água chamada saliva, lágrima, suor, sangue e sebo. Dessas aí, alternativa C é a resposta exata. Vamos lá. Número 9, questão 9, vamos ver o que acontece. A água é extremamente importante para o nosso corpo e está relacionada, por exemplo, com a proteção de estruturas durante a gestação. Durante a gestação. E gestação, se liga, a palavra gestação, bacana. Essa substância protege o embrião, uma vez que faz parte do líquido sinovial, negativo, do líquido cefalorraquidiano, do líquido amniótico, do líquido intersticial, do líquido seminal. Cara, aquela que está ligada à gestação, a embrião, é do líquido amniótico. Muito bem. Questão número 10. Sabemos que a água também atua transportando substâncias em nosso corpo. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome do componente ou substância presente no corpo humano que é rica em água e que garante o transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais para células. Muito bem. Olha só, ele falou de oxigênio, nutrientes, olha só, sais minerais para células. Isso aí. Urina. Claro que não. Plasma sanguíneo. Esse era interessante. Líquido cefalorraquidiano, lágrimas e ainda saliva. Eu assertivamente te aconselho falar que é plasma sanguíneo. Se liga ali no enunciado da questão e você jamais vai errar. Bacana? Vamos lá? Número 11. Questão agora dissertativa. Eu coloquei essas duas questões aqui para não ficar só naquela de marcar X, porque vem uma questão mais elaborada e eu quis colocar aqui para você. A água é peça-chave em reações do organismo. Quais são os exemplos de reação em que a água é incorporada ou liberada, respectivamente, durante o metabolismo dos organismos? Olha só. Vamos lá. A água é peça-chave em relação ao organismo. Reações do organismo. Quais são os exemplos de reações em que a água é incorporada ou liberada, respectivamente? Gente, aqui, cara, é muito importante. Eu quero falar para você sobre fotossíntese. Vamos pensar na fotossíntese, na respiração celular. Vamos pensar na fotossíntese. A fotossíntese utiliza 4 ingredientes: água, gás carbônico, clorofila e luz. Então, a água é utilizada também ela é utilizada como ingrediente na reação, mas ela também é obtida como produto na fotossíntese. Sem contar que quando a água é quebrada, que tem aquela reação chamada fotólise, a partir dessa quebra de água nós temos o quê? O oxigênio atmosférico para nós respirarmos. Tá bom? Então a água ela é muito importante
Então, tá aí uma resposta esperada para você com essas informações, tá bom? Então, nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. É a partir justamente dos elétrons de hidrogênio que está presente na água, tá bom? Da molécula de gás carbônico, onde é a fonte de carbono para a molécula orgânica, no caso a glicose, mas a água ela é fundamental, que participa tanto na reação química, no caso da fotossíntese, mas também como na respiração aeróbia. Isso é importante, tá bom? Bacana, beleza. Número 12. Qual é a porcentagem aproximada em massa de água no corpo humano? Esta quantidade de água é a mesma para os indivíduos de idades diferentes? Claro que respondendo a primeira, aproximadamente, pessoal, se for pegar uma média aí mais ou menos, 65%. 65% é água do nosso corpo, tá? A massa, em massa 65%. Agora, é claro, né, em indivíduos de idades diferentes, claro que vai ter uma diferença, uma variação de massa de água por indivíduos de idades diferentes. Vamos pensar só em órgãos para você ter uma ideia? O cérebro, 90%, músculo, 85%, ossos, de 25% a 40%. Nós sabemos que uma criança ela tem muito de água, coisa aí de 80% a 90% no corpo. Então, para você. E a resposta esperada, então, sobre isso. Bacana? E aí, pessoal, depois dessas questões resolvidas, espero realmente ter colaborado com o teu aprendizado, com o teu sucesso, tá bom? E que você se hidrate, que você se cuide, tomando bastante água, com certeza preservando as nascentes, com certeza evitando o desperdício de água. Nós, nesse planeta água, a Terra, nós precisamos viver melhor, e viver melhor também é cuidar do meio ambiente, é evitar o desperdício. Bacana? Quero falar para você o seguinte, nunca desista, jamais. Você nasceu para vencer. Não sei quais são as suas dificuldades, as tempestades, as barreiras, mas uma coisa é certa, você sairá de cada uma dessas tormentas, dessas barreiras, mais fortalecido, mais forte. E você nasceu para acumular vitórias e não derrota. E não derrotas, tá bom? Conta comigo. Pode contar comigo, manda um recadinho para mim aí. Gostou dessa videoaula? Já compartilha. Sabe aquela pessoa que você gosta, compartilha. Aquela que você não gosta, compartilha também. Comenta a videoaula, dê sugestões para o professor Adailton. Nós do Biologia Plena queremos fazer o melhor para você. Nos ajude compartilhando, nos seguindo nas redes sociais. Biologia Plena, quero o melhor para você. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe você ricamente.